Olá, boa tarde. Já estamos no ar com o seu Sem Censura Pará desta quarta-feira, 28 de maio. Seguimos até 3h30 da tarde, ao vivo, conversando sobre negócios, direitos humanos e música. O primeiro assunto de hoje é moradia sustentável, uma novidade no mercado imobiliário que oferece opções em áreas planejadas e com linhas especiais de crédito verde em Belém. Quem dá dicas de como ter acesso a financiamentos e escolher melhor o imóvel é o consultor imobiliário Cristiano Mota. Também falamos de promoção de direitos humanos para o cidadão. Esse é o objetivo de um projeto da Prefeitura de Belém para atender melhor a população. A secretária executiva municipal de Direitos Humanos, Larissa Martins, fala mais da iniciativa. E vamos ficar por dentro do Festival Internacional de Música do Pará, o FIMUPA, que inicia neste domingo, no Teatro da Paz. O diretor de ensino do Instituto Estadual Carlos Gomes, Robenari Marques, e o professor de trompete, Érico Veríssimo, convidam para a programação artística e masterclass. Hoje, o produtor de TV, Cauã Borges, recebe os comentários e as perguntas de vocês para os nossos entrevistados. Boa tarde, Cauã. Boa tarde, Andréia. Boa tarde ao nosso entrevistado. Boa tarde. E boa tarde a você que está assistindo Sem Censura Pará pela TV, app ou Portal Cultura. Lembrando que você pode interagir com o programa enviando uma pergunta ou comentário para o nosso WhatsApp, o 988957957. Você já imaginou morar em uma casa sustentável? É o que antes parecia cenário de filme de ficção, está cada vez mais real e acessível. Com a crescente busca por soluções para a preservação ambiental e a proximidade da COP30 em Belém, o mercado imobiliário mudou e a busca por moradias com eficiência energética, uso de materiais de baixo impacto ambiental e localização em áreas planejadas são as novas exigências de quem pretende comprar um imóvel. Mas como encontrar o melhor custo-benefício e aproveitar linhas especiais de crédito verde? Para isso, a gente conversa agora com o consultor imobiliário Cristiano Mota, que vai explicar melhor para a gente. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, André. É um prazer enorme estar aqui na TV Cultura mais uma vez. É importante a gente falar nesse momento agora de COP30, né? Da sustentabilidade. Né? A gente pensa muito em ganhos, né? Valor de diária, tecnologia, que é o que a gente também está trabalhando, né? Tecnologias limpas, né? Mas é importante falar de sustentabilidade. Há uma tendência nossa agora, né? As construções trabalharem mais essa questão, que é a eficiência energética, né? A questão da água, do uso da água. E outros itens também. E nesse sentido, Cristiano, o que seria, né? A gente pode explicar para os nossos telespectadores o que seria uma casa sustentável ou um apartamento sustentável? Vamos lá, nós tivemos no passado alguns projetos em Belém, a gente chama de certificações, alguns selos. Existem hoje em torno de 7 selos que vão fazer com que o construtor tenha uma certificação naquela construção. Né? Basicamente, esses selos, eles computam, são pontuações referentes a quesitos como energia solar, questão da água, a questão da reciclagem, né? da gestão de resíduos, e geram essas certificações nesses imóveis. Então, alguns construtores já têm alguns empreendimentos em Belém, em torno mais ou menos de 10 empreendimentos em Belém que tem, falo de região metropolitana, inclusive, que já tem esses selos. Tem selos internacionais e tem selo nacional também. E aí, nesse sentido, tem a ver também com o material utilizado na construção? Sim, o material utilizado, madeira de reflorestamento, né? Então, são itens que vão agregar no imóvel, né? Que vão gerar um resultado, até um valor, né? No imóvel, na comercialização. Né? Para que esses empreendimentos eles recebam essa certificação, esses selos que existem no mercado, quais são os princípios básicos que eles precisam cumprir para estar aí adequado a receber o selo? Os princípios básicos, como disse, né? Existem essas certificações, por exemplo, LEED é uma certificação mundial, temos a Casa Azul da Caixa Econômica Federal também, que é uma certificação, então eles precisam cumprir alguns requisitos, como utilização de água, de energia, os materiais utilizados para que possam alcançar alguma pontuação. É sempre importante falar que, independente da questão de selo, que os imóveis podem ser trabalhados essa questão de sustentabilidade, de ecologia, de meio ambiente, né, de consumo de energia, né, de melhorar a questão do consumo.
Porque quando você adquire um imóvel que tenha já esse padrão, né, não necessariamente precisa ter essa certificação, já é um ganho para quem vai comprar, vai investir um imóvel, vai ter um consumo de energia, vai gastar menos água, então é importante. Nesse sentido, relacionado à questão da energia, ela seria a principal preocupação, já que há várias opções atualmente no mercado e a energia solar é a mais rentável ou a gente já tem outras opções no mercado? A energia solar se mantém, né, ela se mantém na questão da utilização, mas existe uma série de questões envolvidas aí, principalmente em condomínios que tem que ter preparos para a questão de crédito de energia solar, né? Mas a eólica também é uma forma de fazer também, reduzir, né? Gerar. Em relação à reciclagem e à coleta seletiva, ela também faz parte do enquadramento desse imóvel, né, no processo? Isso, justamente. Existem empreendimentos em Belém que têm também já estão analisando, já estão entregando, principalmente de médio e alto padrão, estão trabalhando essa questão da coleta seletiva. A gente fez agora um podcast recente sobre isso, até falando sobre isso, sobre o meio ambiente. E a grande questão em Belém, por exemplo, é o processo todo, porque os condomínios querem fazer a coleta seletiva, até uma dificuldade, até os síndicos e administradores querem fazer, os moradores, mas é para onde que vai esses resíduos? Né? Como é que ele vai ser gerido? Então, importante é chamar um engenheiro ambiental que possa fazer, né, esse estudo, fazer esse planejamento no condomínio, mas também há a participação da gestão pública. A destinação. Né? Justamente a destinação desses resíduos, porque não adianta você guardar, você organizar, não necessariamente você precisa ter aquelas lixeiras coloridas que a gente conhece, você pode fazer, por exemplo, no Japão e outros lugares, você faz sem precisar ter aquela lixeira famosa, colorida, né? É que você possa organizar, mas o ideal é que seja uma participação conjunta, né, da gestão pública. Esse é o momento agora ideal para a gente falar sobre isso, né, já que estamos a alguns meses da COP, mas dá para a gente se movimentar, a gente consegue movimentar a nossa cidade para isso. Né? Porque a gente não basta só você fazer a coleta, fazer a separação, a gente precisa destinar também de maneira correta. A participação conjunta e organizada disso aí. Isso. Né? Nós temos muitas cidades no país, André, que já fazem isso há muitos anos, por exemplo. Edificações mais modernas, edificações dos anos 60 já utilizam essa questão da sustentabilidade, em Curitiba, por exemplo. Então, para o sul e sudeste do país, isso já acontece. O Brasil está em terceiro lugar com relação a edificações sustentáveis, em terceiro lugar. E nós aqui na região norte e nordeste estamos começando a caminhar até por esse movimento de meio ambiente, né? Olha, Cristiano, a gente tem participação do pessoal que está acompanhando o programa Sem Censura com o Cauã. O Diogo Santos, lá do bairro dos Drunas, ele pergunta: além de reduzir o impacto ambiental, quais são as outras vantagens do imóvel sustentável? Bom, a questão do impacto ambiental é importantíssima, né? Mas, como disse, a questão do consumo, né? Então, quando você tem um imóvel certificado, não necessariamente precisa ser, mas tem um padrão de certificação, você vai economizar em diversos aspectos. Além do valor do imóvel, ele tem um valor maior quando ele tem um selo, por exemplo, um selo LEED ou um selo Casa Azul. Nós temos um empreendimento chamado Reserva Bolônia, que foi feito com recursos da Caixa Econômica, que foi construindo já com esse princípio, com a exigência da Casa Azul, né, da Caixa. Cristiano, tem mais participação, tá bom? Ainda não aguardo, né? Tá, vamos seguir então o nosso programa com você, Cristiano. Eu queria que você falasse relacionado à questão da construção. De que maneira hoje um imóvel ele pode começar a ser construído já utilizando a sustentabilidade? É importante você contratar um profissional, um arquiteto, um engenheiro que tenha esse conhecimento, essa especialidade, que ele possa trabalhar essa questão da sustentabilidade, né, são as certificações, que tenha conhecimento e possa fazer para você. Desenvolver o teu projeto, porque, por exemplo, para você dar entrada, como disse na Caixa, você dá entrada, você precisa de um projeto que vai se adequar a esses requisitos dessas linhas. Então, conforme esse empreendimento vai sendo entregue, conforme no planejamento dele, ele tem que ter as partes do projeto, por exemplo, vai ter água, reuso de água no empreendimento, vai ter energia solar, vai ter isso, então eles vão pontuando para te dar uma certificação. Então é importante profissionais para trabalharem nesses projetos. Em Belém, você citou, a gente já tem aí mais ou menos uns 10 empreendimentos que estão nessa linha. Sim, são empreendimentos antigos
e novos. Então, não necessariamente precisam ser empreendimentos novos. E outro mito é que se diz que é muito caro tirar essas certificações. Não é caro. Depende do tamanho da metragem, do imóvel. E não é também só comercial, você pode também fazer no residencial. Então, qualquer tipo de imóvel você consegue trabalhar. Perfeito. E aí, a localização desses imóveis, ela também tem a ver com a sustentabilidade? Também tem, porque há algumas certificações que primam, né? Pensam na questão da pessoa. Né? Então, por exemplo, a localização, né, que é importante. Você tem um empreendimento bem localizado para você ter uma boa, inclusive até valor próximo a ônibus, onde vai se poluir menos. Né? Então, isso facilita, né? Isso valoriza, na verdade, o imóvel, se você está bem localizado. E aí, hoje, quem é que está à frente desses selos para designar quais são os imóveis que levam o selo de sustentabilidade e são considerados sustentáveis? Vamos lá, até uma sugestão do nosso governo do estado. O selo ele pode ser feito por qualquer organização que tenha uma certa autoridade. Ele pode organizar e fazer. Então, hoje nós temos, citando alguns, o LEED, como disse, né? Temos o Casa Azul, temos o Procel, temos o Aqua, mais outros dois que eu não estou lembrando agora aqui. São 7 selos mais ou menos, porque já tem uma organização em cima desse processo, que vai certificar. Mas, por exemplo, uma empresa que tem uma autoridade, tem conhecimento, ela pode mesmo organizar esse selo. Estamos agora na COP30, né? Então, o governo do estado poderia organizar, a prefeitura poderia organizar um selo, dando certificação para imóveis que nós vamos alugar. Essa é a nossa deficiência hoje, é a hospedagem. Uhum. Então, se nós conseguimos, quais são as nossas metas? Se nós conseguimos até novembro trabalhar a questão da gestão de resíduos, bem trabalhado, e também certificar esses imóveis, esses empreendimentos que vão se adequar a esta realidade, seria muito interessante, mas não assim de uma forma, eu sempre digo, não 880, né? Mas acho que tem que ser uma forma participativa, colaborativa, né? De uma forma organizada, a gente consegue, de repente, até a COP, a nossa cidade, ser uma vitrine para o mundo, como Curitiba hoje é a vitrine nacional nesse quesito de sustentabilidade. E aí, nesse sentido, Cristiano, a busca por imóveis sustentáveis, já que a gente está como a capital da COP30 esse ano, ela tem crescido? Com certeza, é uma tendência, né? É uma tendência. Então, nós temos um custo de energia elevado, né? Então as pessoas já estão pensando nessa questão. A água também aumentou o preço, né? Então, isso é uma tendência em diversos aspectos. Cristiano, há tempos o mercado ele vem se adaptando a essas soluções, né, que causem menos impactos ambientais. Isso a gente sabe que não é novidade, você já explicou para a gente aqui que o Brasil é o terceiro aí nesse quesito. Há muito tempo outros estados já estão trabalhando essa temática, mas esse processo ele tem sido acelerado, que você comentou agora há pouco, por conta da COP aqui? Como é que você vê essa relação? Eu acredito que não. Né? Eu acredito que algumas iniciativas já tiveram no passado de algumas empresas. Inclusive, nós temos um empreendimento que deve ter mais de 10 anos ou 15 anos ali na Gentil Bittencourt, que ele já tem o selo LEED, selo LEED. LEED Silver, porque são 3 formatos, tem o Silver, Gold e Platinum. Eles também fazem essa escala, né? Tem categoria. Categoria de valor. Por itens que são atendidos Isso, dentro da por item por sustentabilidade. pontuações. Então, Torre Infinito na Gentil é um empreendimento que tem o selo LEED Silver. Né? Mas pode alcançar até o Platinum, determinado empreendimento. Então, existem algumas iniciativas que já existem em Belém. Né? Elas devem aumentar agora, imagino, com divulgação, né? Sim. Acho que esse é o nosso papel, é divulgar e, né, abrir mais informações. Perfeito. Cristiano, chegou participação com o Cauã. O Antônio Carlos, lá do Coqueiro, ele pergunta se esses imóveis sustentáveis são acessíveis à população. Sim, como disse, na Caixa Econômica Federal, na verdade, é acessível a parte da construção. Então, o construtor tem que buscar a Caixa Econômica, buscar esta linha de crédito e tentar construir. Não acredito que para a COP30 consigamos fazer empreendimentos até lá, porque demora um ano para se concluir, principalmente em grandes conjuntos habitacionais. Mas é possível você buscar informação, se cadastrar, buscar esses selos, tem na internet muita informação, e tentar certificar esse teu imóvel, tentar buscar linhas de crédito, porque a gente pode informar que são linhas indiretas. Dos 7 selos que existem, apenas a Caixa ela tem uma linha direta, você consegue fazer, né? Você consegue adquirir.
Mas os outros 6 é de uma forma indireta. Você vai apresentar um projeto, né, e vai embutir esse custo dentro do teu projeto. E aí, nesse sentido, quais são as opções que a gente tem atualmente de imóveis sustentáveis dentro da capital? Você diz as localizações dos imóveis, né? Como disse, na Gentil tem o Torre Infinito, nós temos um da Quadra, inclusive a Quadra criou o selo Eco, como disse, né? Uma empresa pode criar o seu próprio selo, né? O Lux Living ali na Soares Carneiro com a Pedro Alves Cabral. Nós temos o Seven Residence ali no Marco. E temos outros, mais ou menos, Puerta do Sol, que é ali na São Francisco, é um empreendimento antigo, para passar informação. É uma dificuldade hoje a gente encontrar empreendimentos que têm essa questão de coleta seletiva, sustentabilidade e tal. Eu acho que é o momento da gente começar a descobrir e divulgar até, porque possam ter mais empreendimentos, né? Eu tenho contato com administradoras, com síndicos, né, com pessoas que são formadoras de opinião e a gente não conseguiu descobrir quais são todos em Belém que têm essas certificações. O Seven é da Quanta Engenharia. Justamente, né? da Quanta Engenharia. E aí, nesse sentido, eles E o Livelo Garden, desculpa falar, da Conselheiro Furtado também. Sim. Nesse sentido, eles atendem aí a questão de energia solar. Alguns itens, não são todos. Itens de alguns coleta itens seletiva. Isso, alguns itens eles atendem já desde o lançamento até a entrega. Só que o que a gente obtém de algumas pessoas de empreendimentos que trabalham dentro de construtoras é que é feito o trabalho, é feita a entrega na Assembleia, se entrega o condomínio já com esse padrão, mas depois é a continuidade dessa. Exatamente. Essa é a grande dificuldade. Então, tem as cooperativas também de catadores de lixo, né, que vão até os condomínios, mas para onde vai esse material? Então, isso precisa ser discutido. Sim, porque aí precisa do descarte correto, né? O descarte correto deste material. Perfeito. E aí, nesse sentido, como vocês têm se preparado, né, vocês que trabalham com essa área para a COP? Nós, assim, para ser bem sincero com você, isso está sendo conversado ainda, né? Agora parece que está tendo um evento recente em Palmas, no Tocantins, referente à sustentabilidade, né? Mas isso está sendo conversado. Eu acho que estamos no momento de intensificar, né? Primeiro que falamos sobre hospedagem, sobre a necessidade da hospedagem. Agora imagina que, o que a gente está falando, imagina que esse público estrangeiro vai vir a Belém e vai perguntar, e o meio ambiente, onde está? Exato. Né? E Cristiano, nesse sentido você falou agora há pouco relacionado à Caixa que financia a construção, desses imóveis sustentáveis. E aí o custo-benefício, a gente sabe que os benefícios são grandes para uma pessoa que vai comprar um imóvel que tem esses selos aí de sustentabilidade. Mas a questão do valor de compra, eles são mais caros? Há uma vantagem assim, uma redução de juros pela Caixa Econômica, empreendimentos que você adquire nesse formato, né? Pode acontecer do imóvel ter um certo valor maior, mas a economia a longo prazo é o que você vai ter de resultado. Então, essa economia de consumo, né? E de valor de mercado. Mas eles podem ter menor valor, não necessariamente precisa ter alto valor para se ter economia de material, né? Quais são os desafios nessa temática? Então, os desafios hoje, eu acho que é realmente pensar de fato no meio ambiente, né? Essa reflexão de que a gente tem que pensar de fato. Não é porque nós estamos numa cidade que não tem problemas maiores, inclusive a gente está tendo problemas do clima, né? Com relação ao aumento dos graus aí da Terra, né? Acima de 1,5 e tudo. Então, a gente pensar como um todo, como Brasil, como mundo, né? Pensar no mundo, né? Então, os desafios é justamente essa questão. Muitas pessoas tentam fazer dentro dos condomínios a coleta seletiva e tem dificuldade. Às vezes esbarra na própria administração, no próprio síndico. Então, por que não nos organizarmos, né? Fazer uma visita à nova Secretaria de Saneamento, né? Para tentar fazer funcionar. Você acha que na nossa cidade, aqui na capital paraense, esse tipo de imóvel, ele veio para ficar? Com certeza. Com certeza, a gente precisa que esses condomínios tenham esse tipo, pensar no futuro. Né? E a gente tem a felicidade de receber um grande evento para fazer isso, né? Fazer acontecer, fazer a nossa cidade se transformar. É o que a gente precisa da nossa cidade, que ela se transforme e seja uma vitrine para o mundo, mas uma vitrine positiva. Né? Certo. E você acha que
nesse sentido, a gente pode futuramente proporcionar cada vez mais que a construção desses imóveis, elas sejam sustentáveis, já que a gente tem ideias inovadoras aqui no estado, como a questão do reaproveitamento do caroço de açaí, Sim. que é feito aí as bioplacas que são utilizadas na construção. A gente tem pesquisas na UFPA de estudantes de engenharia civil que eles trabalham a questão do uso da fibra para fazer a argamassa da fibra do coco, que é algo que vai para o lixo, né? Sim. E ser viável futuramente para que ela vire argamassa nesse processo. Sim, é possível, tudo é possível. Sempre a questão da segurança, né? Nós temos empreendimentos que às vezes superam 40 andares. Tem que ser pensado, sobretudo, sobre a questão da segurança, mas eu acredito que possam ser utilizados muitos materiais. Exemplo de outros países, de outras cidades, e a gente poder reaproveitar esses materiais. Esses materiais que não são utilizados, inevitavelmente eles vão para a boca do lobo, dos nossos esgotos, entopem bueiros e alagam a nossa cidade. Então, assim, o que é normal, quando a gente vê um alagamento, a gente vai reclamar, vai fazer um vídeo reclamando daquele alagamento. E se a gente pensar melhor, em fazer melhor a nossa cidade, né? Gerir melhor tudo isso, será que ainda vai ter alagamento? E aí, nesse sentido, Cristiano, a gente vem com essas sugestões aí da construção civil para imóveis sustentáveis. Sim. E são sugestões viáveis, já que a construção civil ela é uma das maiores poluidoras, né, do meio ambiente. Sim, a construção civil ela tem o seu papel, ela precisa repensar sempre esse formato. Existem empresas locais, regionais que estão pensando nisso. Por isso criaram selo até, tem a visão, né, para o futuro. Criaram selo com relação ao futuro. Então hoje você já tem empreendimentos sendo entregues com jardim, esqueci, legumes ou hortaliças, né? Então você entra no condomínio e já tem, você se sente dentro de uma fazenda, de um sítio, vamos dizer assim, né? Então isso está sendo muito bem pensado, né? O uso da energia solar. E nós temos muito sol, né? Nossa cidade tem muita a questão solar. Então é pensar e utilizar melhor os nossos recursos. Perfeito. Cristiano, e no sentido da questão de uso, né, da energia renovável, a gente sabe que os antigos prédios podem se adaptar e os novos também. Você falou agora há pouco que nem sempre são os imóveis que estão sendo entregues agora que são sustentáveis. A gente tem empreendimentos dentro Sim. da capital que já tem aí 10 anos e trabalham a sustentabilidade. E a gente tem várias construtoras Sim. na capital paraense. Nesse sentido, para uma construtora que ainda não está adequada a esse viés da sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente, quais são as orientações que você daria para que elas pudessem, a partir de agora, também caminhar com essa temática? Como disse, elas poderiam procurar essas certificações, essas 7 certificações, né, buscar a Caixa Econômica, que tem um selo próprio, né, buscar mais informações lá. No próprio site da Caixa você acessa lá, tem o selo Casa Azul, e tem lá os pré-requisitos, o que é necessário, né, para ser feito, e tem a certificação internacional, que é a LEED, né? A LEED, né, da Green. Então você consegue buscar lá e obter informações. Inclusive também no Brasil tem escritório, né? Para você dessas certificações. Cristiano, a tecnologia também ela é uma aliada relacionada à questão da Sim. sustentabilidade, né? E você trouxe para a gente um óculos para exemplificar isso, né? Fale um pouquinho sobre isso, por gentileza. Justamente, as tecnologias hoje elas facilitam para que a gente não precise, por exemplo, após a pandemia, a gente intensificou a questão dos negócios. Então, a gente começou a fazer mais reunião por videoconferência, né? A gente começou a mostrar mais os imóveis por tour virtual, a gente intensificou, fechar negócios, inclusive. Então, isso faz com que as pessoas não precisem se deslocar, né? A questão do combustível, né? A questão do carbono. Então, tudo isso a gente está pensando na questão da parte de tecnologia. Isso facilita. Por exemplo, no nosso escritório já há anos que a gente não usa papel, porque a gente usa assinatura digital. Então a gente meio que proíbe o uso do papel dentro do nosso escritório. Não é por agora na COP30. Então a gente vê ainda algumas empresas, algumas organizações que ainda usam isso aqui de papel para assinar um contrato. Por que não digital? Se é de forma legal. Existe uma PL
referente à assinatura digital e tem validade jurídica. Então, as tecnologias facilitam. Por exemplo, o turista que está lá fora, ele vai conseguir ver o tour virtual dos nossos imóveis, né? Sem precisar deslocar alguém daqui ou ter que, né, vir aqui para olhar. E fora a confiança também que gera, né? Certas tecnologias vão te dar mais segurança e economia, né? De tempo e recursos. Perfeito. O Cristiano tem participação do público que está acompanhando o programa. O Christian, do Parque Verde, ele pergunta se existe alguma exceção para as pessoas que podem ter o acesso ao financiamento dos imóveis sustentáveis. O que seria uma exceção, né? Queria até entender a pergunta, né? O que seria uma exceção? Olha, eu acho que não deveria ter. Não deveriam ter exceções. Eu acho que deveria ser acessível. Deveriam ter mais linhas de crédito. Na verdade, os bancos deveriam ter mais linhas de crédito. Se você fizer uma pesquisa e estudo, você vai observar que está sendo pouco trabalhado hoje essa questão de linhas sustentáveis. E, particularmente, temos muitos contatos dentro de bancos, né, na parte de crédito imobiliário e financiamento imobiliário, que é uma certificação que eu possuo, né? Nessa parte, eu tenho conhecimento na parte de bancos. E há ainda uma dificuldade de obter essas informações. Mas exceções eu nunca vi. Nesse sentido, eu queria que você falasse, explicasse o óculos, né? Mostrasse para o pessoal que está acompanhando aí. Você trouxe ele como exemplo para cá do uso de tecnologia dentro aí da questão imobiliária. Sim. O óculos, assim, a gente consegue colocar um smartphone nele, né? Ele precisa estar preparado com a nossa tecnologia. A gente pode colocar um áudio também. Então imagina que o turista, o hóspede, uma pessoa vai olhar o imóvel, vai se sentir dentro do imóvel, ela se sente, na verdade, dentro do imóvel, porque é a questão da imersão, né? A questão da imersão, para quem já conhece, você vai configurar na tua vista aqui, na tua visão, e você vai conseguir olhar qualquer imóvel que a gente consiga captar, registrar, de forma real e não virtual, de forma real. Você se sente dentro do imóvel através desse óculos. Visitando esse espaço, né? Visitando. Então você vai angular ele, através, a gente chama de giroscópio, você vai girar e você vai ter visualização total do imóvel. Na qualidade, acima de 4K, 5.7K, você consegue visualizar o imóvel. E aí, quais seriam as vantagens para a pessoa que está fazendo uso desse recurso? Ó, as vantagens são a confiança, né, que você tem. Quando você vê um imóvel dessa forma, diferente de você olhar um anúncio de um imóvel que você não tem certeza se aquele imóvel é real de fato. Ver né? fotos, né? Se não é um golpista que está ali anunciando, de repente, aquele imóvel. Então, isso aqui gera mais credibilidade, porque você está vendo, de fato, um imóvel. E dependendo da empresa que você trabalha, você sente mais confiança ainda, porque você vai buscar informação da empresa, da tecnologia, você vai sentir mais confiante. Chegou mais participação, Cristiano. A Aline, lá do Jurunas, ela pergunta: criar áreas verdes e mais arborizadas dentro da cidade e construir casas sustentáveis seria um bom empreendimento? Com certeza. Até um beijo para minha mãe, que é arquiteta paisagista, trabalhou na Funverde, na época era Funverde, né, do Hélio Gueiros, e hoje é a SEMA, né? Então, a nossa cidade ela precisa de mais arborização, ela precisa ampliar a sua parte de jardins, porque os jardins, inclusive, eles podem captar a parte de águas pluviais e reduzir a questão de alagamento. Então, eu acho muito importante os imóveis terem. Você sente uma diferença, né? Quando você anda numa rua que não tem árvore, é muito quente. Você anda numa que tem árvore, inclusive tem maior valor. Né? Empreendimentos em áreas centrais, ou não centrais, vamos chamar assim, né? Em outros condomínios que tem arborização, você sente uma questão termo de a temperatura, né? Então você sente uma temperatura ambiente. Isso é levado em consideração, inclusive, nas certificações, nos selos. Cristiano, para quem quer ter uma consultoria contigo, esclarecer mais dúvidas, de que maneira pode te encontrar? Pronto, nós temos nosso site, que é redeapecasa.com.br. Posso passar meu WhatsApp aqui, 919-8511-4034. E nós temos escritórios no Marizal, Generalíssimo Deodoro, esquina Quadrinhos Marreiros, e na Pinagés, próximo a Conselheiro. Perfeito. Para quem quer empreender na área de imóveis, quais são as dicas que você daria? Para quem quer empreender no sentido de comprar
tem várias opções, né? Você pode comprar um terreno e construir, isso é uma linha de financiamento via Caixa, você pode contratar um arquiteto, buscar a Caixa Econômica para fazer, até empreender, desenvolver um empreendimento que seja sustentável, né? Buscar essa informação, um arquiteto, né? Você pode adquirir um imóvel, fazer um home staging, você compra um imóvel antigo, reforma, né? Coloca uma questão de paisagismo dentro dele, você pode, assim, a questão de jardim, mas só casa, não, apartamento você pode também fazer, né? Você pode fazer uma hortazinha na tua sacada, né? Então, é importante você pensar nesse aspecto aí. Obrigada pela sua participação, Cristiano, aqui no Sem Censura Pará. A gente trouxe um tema relevante e importante aí para a questão do meio ambiente. Obrigado. Para você que está acompanhando o Sem Censura Pará, não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente está de volta.